seguindo também esse conceito de acumulação e distribuição, mas agora a gente vai olhar a questão do liveliness, né? O liveliness, ele quer dizer a vivacidade, né? Ele é um conceito que ele mede o balanço das moedas gastas com todas as moedas compradas, né? Então, gera esse indicador. Então, essa vivência quer dizer que eu tenho esse balanço, né? Comentei das moedas gastas com as compradas. Quando eu comprei essa moeda e eu guardei ela, eu trouxe ela para minha wallet, essa moeda ela está dormente, que é o conceito de dormancy que a gente também traz aqui. A partir do momento que essa moeda está dormente, eu estou acumulando, o mercado subiu ou caiu, eu falo, pô, agora eu quero vender a minha moeda, eu trago ela à vida novamente. Então, ela tem esse conceito de liveliness. Então, quando a gente tem esse conceito de que o liveliness aqui, ele está subindo, ele quer dizer que a tendência do mercado, ele está de vender, né? Então, ele tende a ser quando a gente está em um mercado de alta. Então, a gente tem aqui, setembro de 2017, esse rally de alta, o mercado vai subindo, vai subindo, vai subindo, essas moedas mais antigas, elas vão vindo à vida porque os investidores, eles vão realizando os lucros. Depois o mercado entra em um bear market, então a gente entra na questão da acumulação novamente. Então, a gente tem mais compra do que venda. Então, esse indicador cai, tá? Porque essas moedas, no caso, a dormência, ela acaba sendo dominante no mercado. Então, hoje, a gente tem no Liveliness aqui uma tendência de baixa que foi até agravada agora, depois que a gente bateu nos 24 mil dólares ali, né? Que traz essa questão da acumulação, tá? E a região que a gente está hoje, ela é uma região que a gente bateu as máximas aqui de Liveliness no bear market de 2018, né? Então, aqui quando a gente iniciou o bear market, aqui quando a gente teve lá o fundo do mercado, e aqui quando a gente tem o mercado voltando a subir, tá? Então, isso aqui sugere para nós que há uma forte tendência de acumulação realmente nessa região de preço que a gente está, né? Justamente porque o Liveliness está caindo, ou seja, a tendência do mercado está em acumular. E então sugerindo que realmente há muito mais compra do que venda. Sendo assim, acaba sendo o comportamento de holding, né? Que é justamente isso, né? Quando a gente tem o mercado caindo, 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 mas essa tendência de acumulação muito forte, são os holders que estão investindo, são os investidores de longo prazo que estão realizando essas compras justamente para um longo prazo. São investidores que acreditam na tese, acreditam no ativo, são os holders, são os investidores de longo prazo, tá? Já que a gente comentou dos holders aqui, sobre essa questão de acumulação e distribuição, vamos olhar a variação de posição dos holders, tá? A gente tem duas situações aqui, né? Então, a gente tem o primeiro regime, que é o regime de distribuição, que é justamente quando a gente está em um mercado altista, que é os investidores vendendo as suas moedas, né, realizando os seus lucros, que a gente veio de novembro de 2020 até junho aqui do ano passado, que é justamente quando a gente tem o banimento dos mineradores da China, né? A partir desse momento a gente tem uma retomada nesse rally de alta e a gente vê que a gente tem a dominância de área verde aqui, né? Que é justamente essa questão de acumulação que vem a calhar com o que a gente está mostrando aqui, né? Então, caindo o live neles aqui, quer dizer que a gente tem essa dominância no mercado por acumulação. Então, isso mostra para nós justamente isso, né? Que os holders, eles vêm acumulando desde julho do ano passado aqui, e agora a gente chegou a bater numa região de máximas aqui, tá? Então, chama realmente a atenção para nós isso aí, a quantidade de bitcoins que os holders estão acumulando, né? Então, hoje, a quantidade de bitcoins que eles acumularam nesse último mês aqui está beirando 75 mil bitcoins nesse último mês, mesmo com o mercado caindo, né? Então, a gente tem o mercado subiu para 24, chegou a voltar para 20 aqui, mas a gente vê que há essa dominância de acumulação mesmo com o mercado caindo, tá? Seguindo também nessa questão dos holders aqui e nessa questão de acumulação também e de distribuição, a gente vai analisar aqui a variação de posição dos holders, né? Então, a gente comentou que teve essa grande distribuição aqui nesse primeiro regime e depois uma acumulação. Então, esse indicador aqui ele vai mostrar para nós justamente a variação da posição deles, né? A mudança de posição deles. Então, a gente vem aqui num pico de queda aqui dos holders, ou seja, que eles venderam os seus bitcoins aqui, eles venderam cerca de 394 mil bitcoins aqui de novembro de 2020 até maio de 2021, tá? E depois a gente tem essa acumulação, que é justamente o que a gente acabou de comentar ali. A gente vê que vai aumentando novamente a quantidade de bitcoins em posse dos holders aqui, né? E hoje a gente chegou a recuperar esse número, né? Então,
A gente teve de novembro de 2020 até junho, aqui final de maio de 2021, 394 mil bitcoins vindo para o mercado, sendo vendidos pelos holders, e a gente levou praticamente o dobro de tempo para que esses holders voltassem a acumular essa mesma quantidade. Então, é um dado interessante para nós aqui, e que confirma que esse bear market, a gente realmente continua nesse bear market, o mercado continua caindo, mas os investidores de longo prazo, eles continuam acumulando, continuam acreditando, e isso aqui prova para nós, né? E também a questão do cai de elevador e sobe de escada, né? Então, a gente levou o dobro de tempo aqui para os holders voltarem a acumular a mesma quantidade que eles venderam com metade do tempo que eles levaram para acumular. Então, é um dado interessante, inclusive para a região que a gente está de preço aqui, que é uma região com certeza, né? A gente vem trazendo já faz algum tempo, que há muitos indicadores mostrando que é uma região provável do fundo do mercado aí, tá? Então, a gente falou dos holders, vamos começar a falar um pouco sobre os long-term holders, tá? Então, que são aqueles investidores que possuem as moedas com mais de 155 dias. Né? Então, a gente tem os short-term holders, que são os investidores que compraram hoje até 155 dias. A partir do momento que eu já tenho a minha moeda eu comprei ela já faz mais de 155 dias, ou aproximadamente 5 meses, eu sou considerado long-term holder. Então, a gente falou dos holders agora, que são justamente, eles entram nessa questão do long-term holder, e mais o long-term holder a gente consegue separar um pouco mais ainda, né? Consegue nichar um pouco mais esses investidores. Então, aqui a gente vai analisar a variação de supply, né? A variação de moedas em posse dos long-term holders, tá? E como a gente comentou, a gente vem num período de acumulação, e esse indicador, ele mostra para nós que isso aqui a gente continuou, né? Ele ficou constante durante todo esse bear market, a gente chegou a ter uma queda nessa capitulação aqui, que a gente trouxe aqui, né, que a gente teve a capitulação do Terra Luna, depois a gente teve uma capitulação que ela foi causada pelos long-term holders e pelos mineradores, então a gente teve realmente essa queda aqui, e depois a gente tem esse aumento novamente aqui, né, então já se recuperaram, confirmando essa questão que a gente traz que os long-term holders e são aqueles que estão acumulando mesmo com o mercado caindo e também confirma essa tese de acumulação na região de preço que a gente está, né? A gente tem também aqui o limite, né? Essa data aqui, então, a partir daqui, quem comprou daqui em diante é considerado um short-term holder, quem comprou daqui para trás é considerado um long-term holder. Então, a gente tem essa mudança bem aqui, tá? O que chama atenção para nós é que, apesar da gente ter, então, esse aumento de moedas em posse dos long-term holders, ela está sendo considerada daqui em diante. Então, a gente trouxe ali no Accumulation Trend Score, né, a questão da distribuição de acumulação. A gente viu que aqui a gente tinha a fase 2, né, que era a fase de distribuição. E aqui a gente tinha a fase de acumulação. Então, se aqui a gente teve uma fase de acumulação, e mesmo assim, essa quantidade de moedas que está aqui, ela é considerada daqui para trás, então, provavelmente, conforme o tempo for passando, a gente vê essas moedas, e a gente vai ver essas moedas em posse dos long-term holders cada vez aumentando mais aqui, né? Então, chama atenção para nós isso, mais uma vez, a região de preço que a gente está e o quão os long-term holders, eles continuam cientes, né, e confiantes das moedas que eles possuem, né, continuam acreditando no Bitcoin, né, que apesar do mercado ter continuado caindo, eles continuaram segurando, né, o balanço deles aqui mudou muito pouco, né, a gente pegar do topo aqui histórico, é basicamente o mesmo valor de moeda que eles possuem aqui, né, então, chama atenção para nós, como a gente comentou, no curto prazo, o mercado está sofrendo, mas para o longo prazo, as projeções, elas realmente são bem interessantes. Seguindo nesse conceito de supply, né, da quantidade de moedas em posse dos long-term holders, distribuição e acumulação, vamos entrar numa dinâmica um pouquinho diferente aqui da mudança de supply entre os grupos, né? Então, a Glassnode traz para nós aqui três conceitos diferentes. Então, o supply em posse dos long-term holders, né, a quantidade de moeda na mão dos long-term holders, traz o comparativo do accumulation addresses, que são os endereços de acumulação, e o illiquid supply, tá? Esse illiquid supply é aquele investidor que ele tem por histórico, né? São as carteiras que tem por histórico de não vender, de quase nunca vender, ou se venderam, venderam uma vez só. Então, são essas carteiras que possuem esse histórico, são as carteiras ilíquidas, né? São esses holders.
Os endereços acumuladores, eles são aqueles endereços que eles receberam mais de duas transações, né? Ou seja, o Viana mandou para mim um Bitcoin, né? Tá na minha, mandou para mim. Eu recebi essa transação do Viana e eu nunca gastei essas moedas que eu recebi. Então ele traz aqui um comparativo, né? Então do supply dos long term holders e do supply em posse desses dois outros grupos aqui que são grupos que são holders, né? Tá? E a gente também tem aqui a marcação da mudança aqui, né? Da maturação do short term holder para long term holder, tá? Então essa marcação ela chama atenção para nós para o aumento forte de supply que a gente teve aqui dos endereços acumuladores e também desse liquid supply, né? Então a gente tem um pouquinho antes que começa essa guinada e a partir daqui ela só segue aumentando, né? Então esses dois grupos de investidores começou a acumular muito Bitcoin, chama muita atenção isso para nós. E a gente tem o mercado caindo, o mercado caindo, o mercado caindo. E hoje eles estão batendo a máxima histórica deles aqui, né? E estão bem equivalente à mesma quantidade de supply em posse dos long term holders, tá? Então, de acordo com o que a gente vem olhando aqui, essas observações de acumulação, de distribuição, a questão do liveness que a gente trouxe ali, né, que está caindo, ou seja, os investidores estão acumulando cada vez mais. Aqui a gente tem a confirmação também justamente dessa convicção desses investidores, né? Então, é um período de acumulação, é regiões de preço de acumulação. Então, quando a gente está vendo esses grupos de investidores que têm por perfil serem investidores de longo prazo, a gente vê que eles não estão sendo abalados com toda essa queda de preço, né? Então, o mercado está caindo, a gente vê só supply aumentando na posse deles, né? Então, chama atenção justamente para nós essa questão do longo prazo, né? No curto prazo a gente não consegue dizer muita coisa, mas para o longo prazo a projeção realmente é interessante e a gente vê que esses investidores estão acreditando, então realmente chama atenção para nós.